Olá, alunos, tudo bem? Professor Jailson por aqui novamente. Hoje eu estou trazendo aqui o nosso roteiro 8 de matemática, tá? Nesse roteiro 8 a gente vai trabalhar o conteúdo de porcentagens. Antes da resolução desse roteiro, a orientação é que vocês façam a leitura das páginas, tá? Que está sendo pedida aqui no nosso roteiro, da página 196 até a página 205 e da página 234 até a página 241. Com a leitura dessas páginas, vocês conseguirão resolver as questões que são bem simples, tá? Tratando aí da introdução às porcentagens. Lembrando que a palavra porcentagem, né, vem de porcento, ou seja, por 100. Partindo aqui para a nossa primeira questão, que é bem simples, ele pede aqui, represente as frações a seguir em forma de porcentagens e escreva como se lê. Então aqui nós temos as frações, né, a representação das frações: 8 centésimos, 70 centésimos, 25 centésimos e 50 centésimos. Então aqui nessa primeira questão é simplesmente para você transformar essas frações em uma porcentagem e escrever como se lê. Vou dar um exemplo aqui. Vou colocar aqui um exemplo bem simples. Se nós tivéssemos aqui a fração 12 centésimo. Então aqui está escrito na forma de fração e agora eu vou transformar ela numa porcentagem. Simplesmente eu vou escrever 12%, porque esse símbolo aqui significa porcento, ou seja, por 100. Na verdade, esse símbolo aqui está representando quem? O 100. E só isso que é para fazer aqui na primeira questão, tá? Com relação aí aos cálculos. E depois que você escrever, você vai escrever como se lê. Como é que você vai ler essa porcentagem aqui? Aí você vai lá na frente e vai colocar 12, tá? Por extenso, 12%. Só isso que você vai fazer. Um outro exemplo aqui rapidinho. Eu poderia ter aí a fração 17 centésimo. Novamente aqui, escrever isso aqui na forma de porcentagem é só pegar o número que está aqui no numerador, coloco lá na frente e acrescento o símbolo porcento, que esse porcento significa por 100. E aí você vai lá e escreva como se lê. 17%. Isso que você vai fazer aí na primeira questão. Uma questão bem tranquila. Partindo aqui para a nossa segunda questão, tá? Do nosso roteiro. Ele pede aqui, escreva a fração centesimal correspondente e simplifique até ficar na forma mais simples. Aqui é o contrário da primeira questão. Aqui na primeira questão nós tínhamos a fração e transformamos em porcentagem. Aqui na questão 2, o número está escrito na forma de porcentagem e a gente vai escrever na forma de fração centesimal. Se ele diz que é uma fração centesimal, a palavra centesimal vem de centésimo, ou seja, de 100. Nós vamos ter um denominador 100. Então, quando ele tem aqui 30%, 35%, vou dar um exemplo aqui. Se eu tivesse aqui 2%, para me escrever isso aqui na forma de fração centesimal, eu ia pegar o número, tá? O número inteiro, que é 2. E aí, se é uma fração centesimal, o meu denominador vai ser quem? 100. Simplesmente isso. Escrevi na forma centesimal. Só que ele pediu para a gente
simplificar essa fração até ela ficar a mais simples possível. O que é simplificar? Simplificar é você procurar o maior número que divide tanto o numerador, que é esse número de cima, quanto o denominador ao mesmo tempo. No caso dessa fração aqui, o maior número que divide 2 e 100 ao mesmo tempo é o próprio 2. Então, eu vou dividir 2 por 2, 100 por 2. Dividindo 2 por 2 é igual a 1, 100 por 2 é igual a 50. Então, a fração mais simples, tá, que eu tenho aí é 1/50. Mais um exemplozinho aqui na frente. Se eu tivesse aqui a fração 60%, transformando isso aqui, esse número fracionário aqui, tá? Essa porcentagem, transformando essa porcentagem numa fração centesimal, simplesmente eu ia escrever aqui, ó, 60 por 100, porque ele quer, ó, como eu coloquei aqui, ele quer uma fração centesimal, ou seja, uma fração com denominador 100. E aí, chegou a hora de simplificar. Quando a gente vai simplificar, a gente pode estar cancelando zeros quando possível. Nesse caso aqui, ó, o 60 terminou em 0, o 100 terminou em 0. Tem como eu cancelar esse 0 e esse 0. Ou seja, essa fração ficou 6 décimos. 6 décimos ainda tem como transformar ela numa fração ainda mais simples. Qual é o maior número que divide 6 e 10 ao mesmo tempo? É o 2, né? Porque os dois números são pares. Todo número par é divisível por 2. Então, eu vou dividir 6 por 2, 10 por 2. Dividindo 6 por 2 é igual a 3, 10 por 2 é igual a 5. Aqui eu cheguei na minha fração mais simples possível. Daqui não tem como mais simplificar, porque o 3 é um número primo, só divide por 1 e por ele mesmo, e o 5 também. Então, cheguei na fração 3/5. Então, o que vocês irão fazer aí na questão 2 é isso. Escrever a porcentagem em forma de fração centesimal e depois procurar simplificar quando possível. Chegamos aqui na nossa terceira questão. Tá? Terceira questão. Deixa eu colocar ela aqui mais próxima para a gente trabalhar. A terceira questão, ela é também muito tranquila de ser respondida. O que ele pede? Escreva cada fração na forma de porcentagem. Se eu quero escrever uma fração na forma de porcentagem, eu tenho que ter aqui o meu denominador 100. Então, por exemplo, aqui eu tenho 5 décimos. É uma fração, só que o meu denominador não é 100. Então, para mim escrever uma fração na forma de porcentagem, eu tenho que ter um denominador 100. Por exemplo, aqui, eu tenho aqui o número 3/20. Ó, por exemplo, se fosse essa fração para me escrever na forma de porcentagem, aqui embaixo, ó, eu tenho que ter um denominador 100. E nesse caso aqui eu não tenho, eu tenho 20. Então, eu tenho que transformar esse 20 em um número 100. Como? Multiplicando. Qual é o número que multiplicado por 100 dá 20? Esse é fácil, né? 5. Se eu multipliquei aqui embaixo por 5, lá em cima também vai ser por 5, o numerador. E aí, agora, 20 vezes 5 é igual a 100. 3 vezes 5 é igual a 15. Então, aqui eu tenho 15 centésimos, e esse 15 centésimo é a mesma coisa que 15%. Olha aí, acabei de transformar a minha fração em uma porcentagem. É isso que vocês irão fazer aí na questão número 3. Um outro exemplo aqui, rapidinho. Eu poderia ter aqui a fração 5 quartos, ó, e eu quero transformar essa fração em uma porcentagem. Então, esse denominador que é 4, eu tenho que transformar ele em um denominador 100. Então, eu vou ter que multiplicar 4 por um número
que me dê 100. 4 vezes qual número dá 100? Também é simples, né? O 25. 4 vezes 25 dá 100. Se eu multipliquei embaixo por 25, em cima também vai ser por 25. 5 vezes 25 deu o quê? 125. Automaticamente eu tenho 125 por 100. Tá? 125%. 125 por 100 é a mesma coisa que 125%. É isso que vocês irão fazer na questão número 3. Tá? É bem simples. Questão 4. A questão 4, ele está pedindo aí para a gente calcular as porcentagens. Calcule as porcentagens. Aqui ele me deu, ele quer 50% de 40 e ele quer 2/5 de 30. Lembrando que lá na fase introdutória, né, lá nas séries iniciais, foi trabalhado bastante esses conceitos, né? O que é 100%, o que é 50%, o que é 25%. Lembrando que 100% é o todo, né? É o tudo. 50% é a metade. Como que a gente encontra a metade? Dividindo por 2. O que é 25%? É a metade da metade, ou 1/4 do todo. Então, aqui ele pede, ó, na letra A, 50% de 40. Então, isso aí tá muito simples, né? Mas se fosse, por exemplo, aqui, ó. Se ele quisesse 50% de 90. Como que eu ia achar esse 50% de 90? O aluno, ó, se ele entender o conceito de 50%, é o quê? A metade. É você pegar essa metade e dividir por 2. Então, você pode armar a continha, ó. 90 por 2. Você pode armar a continha. 9 dividido por 2 é igual a 4. 4 vezes 2, 8. 9 menos 8, 1. Baixei o 10, o 0. 10 por 2, 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Ou seja, achei. 50% de 90 é 45. Professor, tem outra maneira de chegar? Tem. 50%, ó, você pode transformar ele numa fração. 50% não é a mesma coisa que 50 por 100? Esse dia aqui na matemática é vezes. Ó. 50% vezes quem? 90. Então aqui eu transformei ele numa multiplicação. Todo número inteiro ele tem um denominador 1. Aqui embaixo do 90 é 1. Então agora aqui eu vou multiplicar. 50 vezes 90, 100 vezes 1. Aí o aluno deve estar... Só mas 50 vezes 90 é um número muito grande. Não, ó. Multiplica os números diferentes de 0. 5 vezes 9, 45. Vou colocar aqui embaixo. E esses dois zeros eu acrescento. Ó. Então deu 4.500. Multiplicando 100 vezes 1 é o próprio 100. E aí, ó. Aqui é uma divisão. Toda divisão, quando der para cancelar zero, a gente cancela. Aqui dá para cancelar 1, 2, 0. Sobrou o quê? 45 dividido por 1, que é igual a 45. Cheguei no mesmo resultado. É isso que vocês irão fazer aqui na questão número 4. A letra B, ele pede 2/5 de 30. Isso aqui, ó, muito simples. Se eu quisesse aqui 1/4, se eu quisesse 1/4 de 40, se fosse 1/4 de 40, rapidamente, ó, você transforma isso aqui numa multiplicação. 1/4, o dino é vezes 40. Isso aqui é uma multiplicação. Embaixo do 40 tem um 1. Ó. Multiplica 1 vezes 40, 4 vezes 1. 1 vezes 40 é 40. 4 vezes 1, 4. 40 dividido por 4 é igual a 10. Então, é assim que vocês irão resolver a questão número 4. A quinta e última questão, ele pede aí para você representar as frações nas diversas formas de representar uma porcentagem, tá? Represente as sentenças nas diversas formas de se representar uma porcentagem. Então aqui ele me deu, né, as porcentagens. Ele
Quais são as outras formas da gente representar uma porcentagem? Uma porcentagem ela pode ser representada na forma de fração centesimal ou decimal, né? Número com vírgula. Então aqui, por exemplo, se tivesse sido me dado aqui um número 15%. Como é que eu posso representar essa porcentagem de uma outra maneira? 15% está na forma de porcentagem. Eu posso representar ela na forma de fração, colocar até o nomezinho aqui, ó. Fração. Como que eu represento isso aqui na forma de fração? 15% é a mesma coisa que 15 por 100. Isso aqui é uma maneira de representar essa fração. A outra maneira é na forma decimal. Ou seja, lá um número com vírgula. Transformando esse 15% num decimal, 15%, 15 dividido por 100 é a mesma coisa aqui. Você colocar o 15 aqui, ó. O que é dividir por 100? Quando eu divido por 100, a vírgula ela se desloca 2 casas para a esquerda, ou seja, 2 números para a esquerda. A vírgula está aqui, ó. E ela vai ser deslocada, ó. 1, 2, vem para cá. E aqui eu coloco 0, completo com 0. Então, na forma decimal, esse 15% está aqui, ó, 15 centésimos. E na forma fracionária, 15 centésimos. Essas são as duas maneiras de representar essa porcentagem. Um outro exemplo aqui. Eu quero representar a porcentagem 18%. Tá aí, um outro númerozinho. 18%. Na forma de fração, vai ser 18 por 100, na forma de fração. E na forma decimal, que é aquele número com vírgula, você pode olhar aqui o número. 18 centésimo, que é 18% aqui, ó. Dividir por 100 é simplesmente deslocar a vírgula, que todo número inteiro tem vírgula. A vírgula dele está aqui, ó. Tá aqui depois do 8. Dividir por 100 é trazer essa vírgula 2 casas para a esquerda. Ela sai daí, ó, vem para cá e depois vem para cá. Saiu daqui e veio para cá. E aí você vai completar com 0. Então, ó, escreve 18, a vírgula tá aqui, ela vai sair daqui, vem uma casa para a esquerda, 2 casas para a esquerda, ela vem aqui, ó. E aí o aluno vai lá e completa com 0. Então tá aí. 18% na forma de fração é 18 por 100. E na forma decimal é 0,18 ou 18 centésimos. É isso que vocês irão fazer na quinta questão. Certo? Espero que tenha ajudado aí vocês na resolução do roteiro 8. Quem gostou do material, pode dar um like e qualquer dúvida estou à disposição.